Pelo que a gente já pode concluir um pouquinho, é que há uma política que se mantém independente de governos. E eu perguntaria ao Clóvis Brigagão, que é lá da Cândido Mendes, que isso está parecendo um pouco aquela tradição do Brasil abrir o período de sessões da ONU, só porque o Oswaldo Aranha abriu uma vez, a gente abre sempre. A política externa brasileira fica igual sempre, por quê? Não varia tanto? Por que essa tendência? Eu acho que isso é muito positivo. Quer dizer, nós temos uma tradição de permanente, em termos de princípios, não ingerência nos negócios internos dos outros estados, resolução dos conflitos através dos meios pacíficos, autodeterminação. Isso é muito positivo para a política externa, para a imagem do Brasil, da sociedade, né? Nós somos mais maduros nesse sentido. Por outro lado, cada governo, ele muda, tem uma tônica. Diz hoje, por exemplo, que a política externa brasileira continua, mas tem uma certa altivez, é mais dinâmica, né? É mais participativa, quer influenciar fóruns que não são aqueles fóruns mais tradicionais. Isso é uma tônica nova. Então é um pouco isso, quer dizer, há essa base permanente e essas ondulações de governo a governo. Que aí é um pouco, você está concordando com o que o João falou no bloco passado, quer dizer, a diferença é mais na retórica do que na prática? Não necessariamente na retórica. Além de, claro, que sempre cada governo, do ponto de vista do seu partido, do seu programa, tem uma retórica assim, mas de resultados. Eu acho que mais cabe a resultados. Quer dizer, alguns governos não tiveram tantos resultados como desenhavam na sua retórica. Outros tiveram mais resultados. Então é esse o balanço que a gente poderia dizer em relação a essa permanência dos princípios da atuação da política externa e as políticas específicas de cada governo. Estaria na retórica, mas uma questão é essa ansiedade com que o governo se atira em relação a um lugar no Conselho Permanente de Segurança? Eu acho que sim. Quer dizer, aí houve um corte que eu acho que é importante mencionar, talvez aqui entre nós, que é o 11 de setembro. O 11 de setembro foi um corte na política internacional. Isso fez com que o Brasil... No atentado das torres lá, né? Exato, na torre do 11 de setembro, as torres irmãs, as gêmeas em Nova York, o atentado lá no edifício do Pentágono, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, em Washington. Isso que fez com que o foco da política internacional da grande potência americana fizesse com que todos os países ficassem focados nessa retórica do combate ao terrorismo, à guerra ao terrorismo. Eu acho que o Brasil aí está tentando desviar, criar alternativas, para não ficar focado só nessa retórica, nessa política. E eu acho que isso faz parte dessa nossa tradição da política externa, buscar, eu acho que até o fato de que os Estados Unidos estejam focados em demasia sobre a guerra contra o terrorismo, certo? Ele, de certa forma, define a agenda, mas deixa buracos onde o Brasil está buscando ocupar esses espaçozinhos que os Estados Unidos estão muito preocupados com o Iraque, estão muito preocupados com o Afeganistão, têm muito procurado com Osama Bin Laden. Então isso deixa para a América Latina, e especialmente para o Brasil, pela sua posição, sua grandeza, espaço maior para ele construir essa sua política. Bem, William, a gente poderia dizer, de certa maneira, nessa linha, que um pouco desse voltar-se aos países árabes faz parte desse mesmo processo que o Brigagão aqui vem relatando? Olha, eu penso um pouquinho diferente, sabe? Eu acho que há descontinuidades, né? Nem tampouco separo a retórica da prática, porque a política é feita de retórica, a política é feita de palavras, você enuncia os seus objetivos através do discurso, não é? Agora estou de acordo com o Clóvis que nem sempre os objetivos pretendidos são alcançados, não é? Mas todo governo formula os seus objetivos. E, claro, as variações não podem ser muito significativas porque o país é o mesmo, não é? Então, não há como realizar guinadas muito bruscas. Mas nós temos na nossa política externa algumas características que se alternam e que podem diferenciar determinada política de outra, não é? Nem todos os governos, vamos falar dos últimos, atribuíram grande importância à África.
O governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, não atribuía importância qualquer à África. A política externa independente dos anos 60, quando ainda se discutia a descolonização, atribuía importância à África, o pragmatismo responsável, como você bem lembrou, o pronto reconhecimento do Estado de Angola, né? E agora o governo Lula atribui uma grande importância à África, não apenas à comunidade dos países de língua portuguesa, mas também com outras partes da África, com as quais é possível dialogar, é possível cooperar, é possível fazer negócio, não é? Então, você falou em fazer negócio, parece-me que os dados são de um crescimento vertiginoso, quase 45% assim, do comércio com a África. Porque a gente não pode separar o discurso do comércio, porque quando se faz o discurso, se assume determinados compromissos. Não é? São opções. Quando você faz o discurso, você define quais são os seus aliados, quais são as suas prioridades. Não é? Então, se espera que aquilo dê resultados, que o objetivo pretendido, que eu estou inteiramente de acordo com o João, como ele falou no início, é o desenvolvimento do Brasil. Né? O Brasil não é um Estados Unidos que luta para manter o seu poder hegemônico. O Brasil não é um país médio, uma potência média que tem insuficiência de desenvolvimento, né? Necessita de desenvolvimento. Então, as relações exteriores são para nós uma janela de oportunidades que procuramos explorar para preencher essas carências. Não é? Então, a lógica que prepondera na nossa política externa é criar condições, fazer escolhas que nos proporcionem esse aumento do comércio, dos investimentos, e isso é determinado por escolhas políticas. Deixa eu aproveitar a sua deixa, Williams, que você é sociólogo, né, por formação, e dá aula lá na UF e na UERJ, mas o João Posto dá aula na PUC, tem por origem a economia. Você enxerga a questão econômica preponderantemente marcante na questão das relações internacionais também? Você diz da política do Brasil? Isso, da política do Brasil. Sim, a política externa econômica sempre foi uma prioridade, né, do Itamaraty, porque o Brasil não tem grandes contenciosos com seus vizinhos e nunca aspirou a ser uma potência global com interesses políticos em outros continentes, né? Então, a principal meta da política externa brasileira era promover o desenvolvimento do país. Isso, então, dava uma ênfase muito grande às questões econômicas. Então, assim, os grandes objetivos estratégicos da política externa brasileira, né, estão muito associados a isso. Você pegar, enfim, o Mercosul, que é um dos grandes, né, projetos da política externa brasileira nas últimas décadas, ele é um projeto de integração comercial, fundamentalmente, além de ter uma dimensão política, mas é fundamentalmente um mercado. Deixa eu então lhe provocar numa questão, pois no Mercosul exatamente nós temos aí, eles não têm contencioso, não tem grandes brigas, mas é no Mercosul onde a gente enfrenta um problema terrível com alguns aspectos industriais em relação à Argentina, que tem prejudicado aí até a questão de tarifas comuns, a própria evolução do Mercosul volta e meia de estar ameaçado. Como superar essa questão? Já está batendo de frente. Dizer que não tinha contenciosos, são contenciosos que envolvam questões territoriais ou questões políticas mais graves. Agora, na área comercial, isso é normal. Eu acho que no caso do Mercosul, isso é resultante de um aprofundamento do processo de integração, né, e da necessidade de justamente formular políticas comuns para lidar com certas tensões, principalmente na área industrial, né, e também das tensões decorrentes do enfraquecimento da economia argentina. Então, o que ocorre no âmbito do Mercosul não é, eu acho assim, uma intensificação dos antagonismos entre as duas economias. Eu acho que, assim, dificuldade de natureza institucional e política também de negociar a integração. Então, acho que sim, o Mercosul está num momento difícil, mas acho que isso se deve, em grande parte, ao enfraquecimento da economia argentina. Então, não sei, eu acho que, nesse sentido, o Brasil tem sempre procurado negociar a sua política externa econômica nos fóruns multilaterais, né, e através das suas instituições e dos meios diplomáticos, e não vejo assim um acirramento dos contenciosos. O outro caso, por exemplo, interessante, né, aqui, o Clóvis já mencionou, da OMC, né, do grupo dos 20, Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio também é um caso onde o Brasil tensionou um pouco mais a negociação, ou seja, impediu que um acordo fosse fechado,
mas eu acho que... E tem confrontos diretos com os Estados Unidos, uma série de produtos, e com os europeus também, mas eu acho que a postura é uma postura construtiva, uma postura de tentar conseguir um acordo que seja efetivo em derrubar tarifas na área da agricultura. Então, assim, eu acho a postura geral do Brasil uma postura mais proativa, mas ainda, volto a dizer, o Brasil está talvez buscando com um pouco mais de altivez, usando a palavra do Clóvis, né, as palavras dele, objetivos que já vinham sendo objetivos historicamente perseguidos em governos anteriores. Ou seja, não vejo uma mudança no eixo da política externa brasileira. Deixa eu sair da economia e voltar aqui para o Clóvis em relação, Brigagão, à política. Eu poderia citar aquela coisa, me parece que foi Ulisses ou Tancredo, quer dizer, a arte do possível mesmo na política, quer dizer, é também com essa implicação dos interesses econômicos, a política externa tem que ser a conciliação do possível. Como resolver esse confronto? Bom. Se você perguntar questões mais assim políticas, porque de economia eu não entendo nada, sou zero, João. Cabe a ele responder. Eu acho que é a arte do impossível que nós estamos produzindo, entende? Quer dizer, o Brasil, realmente, tudo aquilo que foi dito aqui, ele não pretende ser um ator hegemônico, uma potência com interesses assim, específicos em outros países. Então, ele quer jogar aquilo que é possível jogar, mas também tentando fazer aquilo que é impossível quase diante do quadro internacional, que é muito assimétrico, que é muito hierarquizado. Então, aí está a importância da nossa diplomacia, a profissionalização, a competência. Aí está também a sociedade civil hoje começando a tomar partido e ter mais presença ativa no sistema internacional. Até em pouco, nós somos assim até muito acanhados. O Brasil tem uma certa cultura de acanhamento. Um país muito grande, continental, olhava para dentro de si, para o seu umbigo, e agora eu acho que nós estamos começando a olhar para fora, não só os interesses do nosso desenvolvimento, mas também participar do jogo. Então, essa é uma arte muito difícil que o Tancredo sabia muito bem fazer aqui no plano interno, o Ulisses Guimarães também. E eu acho que a nossa diplomacia e a sociedade civil, os nossos empresários, também têm uma participação ativa, começam a desenvolver mais e mais, criativamente. Isso. Bem, vamos para mais um intervalo e voltamos com o nosso bloco final daqui a pouquinho. Até lá.